Direita ou esquerda? Você sabe qual é a diferença? Sabendo ou não a diferença, estamos vivendo hoje um momento de extrema polarização política e a igreja está no centro dessa discussão. Para debater o assunto e falar da proteção da comunhão na igreja e falar um pouco sobre o panorama histórico e político deste momento, nós convidamos dois especialistas, pastor José Ernesto Conte e pastor Kenneth Terra, para poder falar um pouco para a gente sobre este momento de nossa história. Este é o Comunhão Debate. Olá, queridos. Olá, pastor Ernesto. Olá, pastor Kenneth Terra. Prazer. Prazer estarmos aqui. Eu acho que a gente poderia começar essa conversa conceituando, na ótica de cada um de vocês, o que é direita e o que é esquerda, para a gente poder dar um pouco mais de profundidade até na percepção, né, macropolítica ou geopolítica dos conceitos, né? Quando você pensa esses dois termos, historicamente eles surgem lá no parlamento francês, no século XVIII, em que sentavam do lado direito, do lado esquerdo, e representavam posições políticas naquele contexto da Europa, que passava por transformações profundas. Historicamente, esse termo, então, vai ganhando novos tons. Quando você fala em esquerda e direita no Brasil, você tem uma série de detalhes que diferenciam da esquerda da direita europeia ou americana. Então, de forma geral, primeiro precisamos entender que não são conceitos monofônicos, monolíticos, né? São conceitos que podem ser aplicados e ganharem novas formas de acordo com o contexto onde aparecem. Sim. De maneira muito reduzida, ou melhor, resumida, a esquerda é uma perspectiva da relação com o Estado, em que o Estado tem uma presença maior, tem uma ação mais efetiva nas políticas, e a direita ela acaba olhando para o Estado, entendendo que esse Estado precisa de uma ação menor. A esquerda ela prioriza a relação coletiva como grande força, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso essa ação coletiva precisa ser cuidada, limitada ou empoderada. E a direita ela acaba tendo assim um olhar um pouco mais individual do sujeito. Então, obviamente, esses dois horizontes acabam dando um lugar muito mais substancial ao Estado e o outro a um lugar menos substancial ao Estado. Eu acho que, de forma geral, é isso. Todavia, nós não temos uma esquerda e uma direita. Eu acho que aqui é um problema conceitual. Dentro do espectro da esquerda, nós temos uma gradiente, sabe? De vários tons. Da direita, a mesma coisa. Então, você pode olhar para pessoas que se identificam com a direita e que têm aí um olhar social, com preocupação com direitos humanos. E é um tipo de direita. Né? Você tem aqui direita conservador, direita liberal. Por sua vez, a esquerda, a mesma coisa. Você tem aqui na esquerda uma esquerda mais radical, uma esquerda linkada à questão de uma democracia social, social-democrata, um centro-esquerda. Então, são duas perspectivas de compreensão de mundo e perspectivas muito complexas que, às vezes, aqui no Brasil, nós reduzimos. E, por conta dessa redução, não entendemos bem. Então, para não me alongar muito nessa explicação, a direita ela tem um olhar um pouco mais afetivo com a relação do Estado. A esquerda ela tem uma preocupação com as estruturas coletivas, com as questões especialmente de estruturas sociais.
Já a direita, ela olha para o Estado e entende que este Estado ele precisa ser menor, e valoriza o indivíduo. Isso tem a ver com a tradição liberal, moderna, etc. De forma geral, esses dois termos apontam para esses horizontes. Veja, na minha explicação, eu não coloquei as questões morais. Por que não? Porque as questões morais também são variáveis nesse espectro. Dependendo do contexto, as questões morais quase não fazem nenhum sentido para a compreensão de esquerda e de direita. Um exemplo é a minha parte, pelo menos isso. Você, Zé? Eu vou... professor Kenner, ele é filósofo e, obviamente, a minha linha é uma linha mais exatas, né? E eu vou tentar colocar a coisa dentro de uma ótica mais cristã, né? Vou tentar limitar. Ele abriu muito e eu acho que a explicação dele tem sentido do ponto de vista bem filosófico. Mas do ponto de vista prático, hoje, atual, no Brasil, eu creio que esquerda e direita sejam neologismos sem sentido, ou melhor, nós brasileiros temos uma tendência muito grande de suavizar, às vezes, aquilo que nós falamos, você é pecador, você cometeu um erro, e assim vai. Eu, pela experiência que tenho, eu vivi em países comunistas. Então, o fato de ter morado em países comunistas durante um bom tempo, eu entendi o que é o comunismo, o que é a esquerda. E, para mim, esquerda e comunismo é a mesma coisa. E nós, aqui no Brasil, chamamos de esquerda. Concordo que vem lá da França, que a gente tentava a direita e a esquerda, mas hoje, a nível de Brasil, a esquerda defende pautas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus define. Perfeito? Então, o que acontece então, hoje em termos de... o comunismo, ele é uma seita, é uma religião, tá? Que de uma forma muito séria, desde o princípio, quando Marx e Engels criaram o comunismo, escreveram lá os seus princípios, aquilo ali, a base dele era alterar a sociedade e implantar um regime de trabalho e de distribuição, obviamente de renda igualitária, pela abolição da propriedade. Então, esse foi o princípio. E isso permanece até hoje. Talvez o que ele lembre de um vídeo muito antigo de um candidato a presidente, hoje aí, da esquerda, no Brasil, em que ele disse que não adianta trazer o comunismo de Cuba, ou da Rússia, ou da China, para implantar no Brasil. Nós temos que implantar o comunismo no Brasil do jeito que o Brasil é. E nós temos que colocá-lo aqui. Então, esse é o propósito da esquerda, é implantar o comunismo, que, na minha ótica, é bem distante, também é antagônico aos princípios do cristianismo. Então, falar hoje que é de esquerda ou de direita, na minha ótica, é você dizer que você está adotando uma posição antagônica ao cristianismo. Se nós estamos falando de igreja, sim. Se nós somos cristãos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e os princípios emanados da palavra de Deus são aqueles que nós devemos, de certa forma, segui-los, né? Então, quem segue o comunismo, quem segue a esquerda, então está seguindo princípios contraditórios àquele que a Bíblia fala de maneira muito clara. Acho que não precisa nem de exemplos, né? Mas poderíamos dar aqui alguns exemplos bem práticos. Algum tempo atrás, por exemplo, nós vimos aí, durante um bom tempo, se falava meu corpo, minhas regras. Ora, o que é isso? Senão o apoio ao aborto, à homossexualidade, à desconstrução da família, e assim vai. Quer dizer, há quebras pesadas e difíceis de ser entendido do ponto de vista cristão. Então, na minha ótica, o que a esquerda ou os comunistas eles defendem princípios e valores que são contrários à palavra de Deus. Tanto que, por serem antagônicos, aonde o comunismo é implantado, onde foi implantado, a igreja não tem voz. Mas deixa eu só entender uma coisa e tentar juntar as duas questões aqui agora, as duas definições. Digamos que a gente tenha hoje no Brasil uma direita e uma esquerda à brasileira, que desconstruiu ou que o neologismo acerca do tema, né,
e na sua análise histórico-filosófica você trouxe um olhar histórico-filosófico e você não falou das questões morais, ok. E o Zé trouxe uma visão absolutamente cristã religiosa do tema. Como é que a gente explica para o nosso internauta a esquerda a brasileira, a direita a brasileira? Aí os dois falam. Aí eu até prefiro que você complete nessa ótica, Zé, e você complete também nessa ótica, por favor, para a gente ser preciso nessa questão de definir, porque talvez a maior pergunta que esteja pairando no ar seja o que é esquerda e o que é direita. Você foi histórico. Agora, a brasileira, o que é esquerda ou o que é direita, ou ela não existe no Brasil? Bom, então só para complementar, me permite, para tentar colocar essa questão, a direita brasileira hoje aconteceu um fato realmente assim improvável dentro da direita brasileira. A esquerda brasileira, ela vem implantando, vamos botar aí, a partir então da Constituição de 1988, quando a Constituição brasileira foi feita sobre uma linha comunista, da minha ótica, por favor, eu gosto de firmar esse termo, porque para mim é comunista, socialista, esquerda, né? Desculpa a expressão francesa, Instituto de la même chose, tá? É a mesma coisa, dentro de uma ótica, bem pragmática. Traduza, por favor. É tudo a mesma coisa, uma hora bem pragmática. Uma técnica exata. Mas, então o que acontece? Então, quando ela foi implantada em 88 a nossa Constituição, ela foi implantada por um regime, para a criação de um regime comunista no Brasil. Essa é a nossa Constituição hoje. Tá? E a partir daí, então ela vem sendo implantada suavemente, longamente, até 2018. Em 2018, um sujeito que era de direita, tá? Quer dizer, na verdade foi em 2014 que ele teve essa primeira insight da coisa, mas em 2018. Então, aproveitando uma brecha à direita, aproveitando uma brecha de cansaço, né, das esquerdas brasileiras, o que aconteceu? Ele foi eleito, e o fato de ele ter sido eleito em 2018, o que aconteceu? Ele resolveu mudar o tom da conversa. Ele deixou de ser um centrão. Depois de 7, 8, né? Ele teve um mandato de 2 anos como vereador, depois 7 mandatos como deputado federal. Então, ele resolveu mudar o tom. E ele resolveu ser pragmático dentro daquilo que a direita, aí sim, a direita liberal brasileira concorda. Então, ele começou a implantar. E isso foi um choque completo. Imagina você, desde 1988, implantando no Brasil um sistema político. E quando chega em 2018, muda da água para o vinho. Então, houve uma ruptura. É o que nós estamos vendo aí, uma ruptura terrível, tremenda, grotesca até, né, no Brasil, de mudança. E o cara aguentou, nos últimos 4 anos, esse cara aguentou essa pancadaria toda nesse período. Por quê? Porque o status quo. O que eu percebo nessa simbiose da esquerda e da direita, criada em 1988, com a Constituição, que é semipresidencialista mesmo, quem manda é o Congresso no Brasil hoje, não é o presidente, tá? A consequência disso é que quando então entrou um novo governo, ele causou uma ruptura terrível em todo esse planejamento de longo prazo, e isso criou uma ruptura terrível no Brasil, e principalmente no sistema. O sistema, então, hoje, quem está brigando hoje, na verdade, não é uma igreja, não somos nós que estamos brigando, não é as nossas posições, não são as nossas ideias, as nossas ideologias. A briga maior hoje é o sistema, porque entrou alguém que resolveu, por alguma razão, eu não sei qual, não conheço, não tem, né? Mas por que razão ele resolveu mudar esse sistema. Então, hoje, essa bipolarização, essa discussão, que obviamente então caiu sobre todos nós, ela veio exatamente por quê? Porque nós temos um sistema que é comunista, implantado no Brasil, para ser levado e colocado isso durante 50, 60, 70 anos, aquilo que Gramsci, né, foi o ideólogo da coisa, tá? Então, e de repente quebra isso. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Então é exatamente essa quebra, esse cerceamento da situação, e que levou, obviamente, a toda essa complicação e nos envolveu.
como igreja, como pastores, como liderança, como pensadores. Então, nos envolveu. E agora nós estamos, então, partindo para tentar definir. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa situação. Nós hoje, o Brasil hoje, está partindo para definir de que lado ele quer ficar, a sociedade quer ficar. Então, sendo pragmático e respondendo para você essa pergunta. Bom, tinha uma pergunta para o pastor Inês. Você acredita que hoje o Brasil é um país comunista? Da Constituição para cá se estabeleceu um comunismo no Brasil, com Fernando Henrique Cardoso, com Collor, com Sarney, Se implantou todo um sistema para se tornar um país comunista. Beleza. Assim, eu não concordaria com a Constituição como sendo comunista, pelo contrário. Aliás, a Constituição ela representa uma vitória da estrutura do Estado Democrático de Direito, que é profundamente um projeto liberal da direita. Por quê? Olha só, imaginemos aqui como surge o Estado Democrático de Direito no mundo, a ideia de Estado Democrático. Quer dizer, uma nação que é regida não por um monarca ou por um ditador, por um autocrata, mas pelo povo, pelo voto, com as instituições. Isso aqui é profundamente protestante, inclusive. Calvino, Lutero fala da separação entre igreja e Estado, o Estado tendo suas instituições. A gente olha a Constituição americana, que é um marco da democracia para o mundo inteiro, que influencia a construção do nosso Estado Democrático de Direito. Então, quando a Constituição brasileira, inclusive as primeiras, não davam espaço para o protestante. Não sei se vocês já viram sobre isso. Quer dizer, a religião oficial era o catolicismo. Os protestantes lutaram muito para que o nosso Estado fosse um Estado democrático, plural, para que nós pudéssemos cultuar livremente. Aí em 88 se estabelece radicalmente. Então, eu imagino assim, a minha leitura, que é diferente, encontra nessa construção da Constituição um avanço para a compreensão de uma tradição republicana, do Estado Democrático de Direito. Então, nós temos as instituições, essas instituições que nós conhecemos hoje, possibilitam, inclusive, que você possa votar, que você possa ter uma nação em que não há uma ditadura comunista. Imagina, num Estado comunista, numa ditadura comunista, você não tem voto, você não tem instituições, você não estabelece regras legais, que inclusive o próprio líder tem que se submeter. Então, quer dizer, se a gente vota hoje, se você tem as instituições estabelecidas que de alguma forma protegem a interpretação dessa Constituição, você está no Estado Democrático de Direito. Alguém da direita nunca defenderia, por exemplo, uma autocracia, né? Um sistema autoritário que um nome domine e determine as suas leis, etc. Então, quem é de direita, nesse sentido, zela, por exemplo, pelo Estado Democrático de Direito. Né? Aí nós temos, pastor reverendo, como essa coisa é complexa na prática, né? Porque você diz, olha, tal personagem, tal figura de direita, tal figura de esquerda. O que isso significa? Você vai encontrar gente da direita que não vai se sentir representada por este personagem que se diz da direita, como gente da esquerda que não vai se sentir representada por aquele que é da esquerda. Então, no Brasil hoje, primeiro, a questão da ideia da direita e da esquerda se tornou mais coisa da paixão do coração do que uma capacidade racional equilibrada de entender como as coisas funcionam. Vou dar um exemplo. Né? Você pode encontrar gente da direita, nós temos pessoas que se consideram da direita liberal, que defendem os direitos LGBTQIA+. E que entendem que a família tradicional não é exatamente a heteronormativa. Como você vai encontrar gente da esquerda que se considerará representado pelas políticas sociais da esquerda e que entende e que vai ler o casamento homoafetivo, por exemplo, como um pecado, como não legítimo do ponto de vista religioso. Então, a direita e a esquerda no Brasil mesmo, ela não está ligada exatamente, aqui estou falando de termos conceituais, Sim. ligada diretamente a questões morais. Outro exemplo, você vai encontrar gente de partidos de direita
que se considera a direita, jornalistas que a vida toda se posicionaram do lado da direita e se apresentam como direita e interpretam a questão do aborto diferentemente de um conservador, mas ele é de direita. Então, assim, eu acho que é muito importante um serviço que a gente presta ao povo e ao povo da igreja, nós, pastores, líderes, ajudarmos o povo a entender esse negócio bem, para que a gente compreenda à luz dos conceitos e não da paixão. Né? Então, quer dizer, é possível alguém da esquerda, um centro-esquerda, um social-democrata, se sentir representado por políticas sociais de partidos da esquerda e não concordar, por exemplo, com aborto, com legalização das drogas, etc. É possível. É possível que uma pessoa da direita, que se considera da direita, que defende a direita, que acredita na relação que o Estado com a relação com a propriedade privada, etc., ser da esquerda, mas tem um olhar liberal em relação às pautas de família. Sim. Então, agora, no Brasil hoje, criou-se a ideia de que esquerda é ser a favor ou contra questões morais. E da direita também ser a favor ou contra questões morais. Agora, na prática é assim? De certa forma, acontece. Mas não é exatamente a esquerda e a direita. Não é? Então, o que é ser esquerda no Brasil hoje? O que é ser direita no Brasil hoje? É ser esquerda em qualquer momento do Brasil. Em relação a Estado com propriedade privada, políticas sociais, isso de um jeito à esquerda, isso de outro jeito à direita. Então, assim, pensando do ponto de vista cristão sobre isso, evangélico, a tradição protestante, ela é protagonista na história, na defesa do Estado democrático de direito. Isso é invenção quase nossa. Nós, protestantes, inventamos isso, por uma razão muito simples. Porque quando o protestantismo surge a partir de uma estrutura que havia uma figura papal, romana, que não diferenciava Estado e religião, que não dava liberdade religiosa e outras liberdades, que não pensava o mundo com instituições que se regulamentavam. Quando surge o protestantismo, a primeira coisa que o protestantismo vai dizer é o seguinte: a igreja não pode ser dominada, liderada, conduzida pelo Estado. Então, como que esse Estado vai funcionar? Esse Estado vai funcionar a partir da liberdade, da autonomia. Então, esse conceito de Estado democrático de direito, isso é protestante e da direita também. Quer ver outra coisa? A discussão sobre os direitos humanos. O que são essas discussões sobre direitos humanos? O valor da pessoa humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso surge numa Europa protestante, liberal, de direita. Aí você fala, mas os comunistas e os da esquerda que tomaram essa pauta. Mas veja, os donos dessa pauta creem, por exemplo, em Gênesis, que diz que o ser humano é a imagem de Deus. O valor da pessoa humana não vem de uma filosofia marxista, vem do texto bíblico. Então, isso, eu estou mostrando isso, pastor, mas pelo quê? Porque esses dois conceitos parece que no Brasil, pelo menos nas discussões, especialmente nos espaços da igreja, estão sendo tratados de maneira muito patos, muito coração, muito instinto, e nós vamos fazendo de maneira racional, equilibrada, para entender as coisas bem. Na prática, é possível que uma política de esquerda seja mais progressista em algumas pautas? Sim, mas nem sempre. Você citou a questão do comunismo. Nós sabemos que o comunismo em alguns países criminalizou e matou certas práticas. Né? Então, todo autoritarismo é contrário à nossa fé. Todo e qualquer. Ditadura comunista ou qualquer outra ditadura é contra a nossa fé, contra a nossa tradição, pelo menos. Então, se você encontra gente da direita que defende algum tipo de autoritarismo, qualquer tipo de ditadura, esse camarada da direita, ou esse grupo da direita, está indo, de alguma maneira, contra os seus princípios da direita. E se você encontra alguém da esquerda que tem um olhar pouco
pouco sensível às questões sociais, de pobreza, etc., também ele estaria traindo. Então, direita e esquerda se dão, no Brasil, inclusive, não exatamente por questões morais, é isso que nós precisamos entender, mas sim por questões político-econômicas. Nós tivemos aí um país na esquerda, esse ponto que só para terminar e eu passo. Nós tivemos durante um tempo um governo de centro-esquerda e extrema-direita, etc. Vocês percebem que, nesse ponto, em nenhum momento, a igreja sofreu consequências de crescimento, problema qualquer desse tipo? Por quê? Porque a política econômica, num país democrático que separa religião de Estado, a igreja continua vivendo a sua fé. Então, a esquerda é assim, a direita é assado. Para a gente chegar nessas conclusões, nós precisamos entender o que é essa esquerda e o que é a direita, historicamente, inclusive. Historicamente. Então, deixa eu pegar um gancho, professor Kenner. Veja bem, a maneira como ele fala, filosoficamente como ele fala, ele coloca, obviamente, a coisa muito fluida. De que esquerda, direita, posicionamentos, eles podem ser interrelacionados, entrelaçados. Não, eles são diferentes. Sim, mas... Mas o meu problema não é os dois serem em contato, é como eu interpreto que às vezes eu crio uma caricatura, da direita também, e da esquerda. Eu não estou aqui dizendo que a caricatura é só para a esquerda, estou dizendo que a caricatura é colocada nos dois. Se é direita, você é fascista. Se é esquerda, você é comunista. Sim, mas... Continua, Zé. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. É isso que quem falou, o vereador. Tem um vereador lá em Belo Horizonte, e ele é homem, mas foi eleito homossexual. Casou, agora, ele é mulher, casou com uma outra menina, ela acabou engravidando. Ele engravidou a menina. Você viu lá, é um caso conhecido da Livre Brasil. E aí foram perguntar para ele o que ele era. Ele era homem ou era mulher? Porque se era mulher, como é que ele engravida alguém? Não, porque eu sou homem, sou mulher, sou fluido, sou isso, aquilo. Quer dizer, na verdade, o que tem percebido hoje, viu, Kenner? Assim, eu percebo isso de maneira muito clara. Ninguém sabe o que era. Posso confessar aqui, ao vivo e a cores, um fato gravado aqui, eu já votei no Lula. Por que eu já votei no Lula? Porque eu acreditava que, de fato, as questões sociais, elas tinham uma importância que naquele tempo não se estava levando em consideração. Tá? Então, hoje, a probabilidade de eu votar numa esquerda é zero. Por quê? Porque eu conheço que hoje, de maneira mais clara, essa fluidez tem que acabar. Essa mistura, ou você é de um lado, ou você é do outro. É sim, sim, não. Eu acho que fica muito difícil para nós, biblicamente falar, como cristãos, interpretar uma questão. Os partidos que estão entre esses dois? Olha, uma pessoa que está entre os dois não sabe o que é, não sabe o que tem, não sabe o que defende. Mas isso seria uma ditadura, não? Não. Comunismo. É posicionamento. Não estou falando de comunismo. É o posicionamento. Só pode duas posições? Só podem duas posições? Bom, se você acha que é de César, também não pode não ser de César. O que é de Deus pode não ser de Deus. Só pode ter dois partidos. Gente, olha só para dar uma temperada nessa questão. Nós estamos num momento, e essa é uma fotografia, esse debate faz uma fotografia histórica do que nós estamos vivendo hoje. Você trouxe uma visão, no começo da sua palavra, histórica, filosófica histórica, e você trouxe uma visão circunstancial e pragmática do momento. E eu acho que a gente tem que tentar se juntar agora nessa conversa para o meio do caminho. E nesse meio do caminho, a gente precisa encontrar, para trazer luz à igreja, tá? Do que se defender. Eu não deveria, eu como mediador não deveria interferindo, mas a fotografia que eu faço como jornalista, como analista de fatos, como mídia isenta, tá? Mas que defende fé, porque o nosso princípio aqui da comunhão é defender valores de fé, coloca a situação, Kenner e pastor Ernesto, no seguinte ponto. E já com base no que vocês dois falaram, fazendo uma filtragem. A esquerda e a direita brasileira são dois extremos radicais. Porque, primeiro que, se a gente analisar a história dos últimos anos, a gente está falando de um fisiologismo político que começa no legislativo, onde os partidos surgem para atenderem interesses
pessoais e fisiológicos, né? E jamais ou pouquíssimas vezes institucionais e filosóficos. Talvez os 30 e tantos partidos que nós tenhamos aí hoje, a gente deve ter 2 ou 3 que são de natureza filosófica. O resto é fisiologismo puro e contingência e circunstancial para formar grupos, federações, bancadas. Então, na verdade, o que a gente tem que responder aqui, para trazer luz para o nosso povo, e eu não vou sair desse eixo, porque eu acho que o meu papel aqui, enquanto mediador, é trazer clareza sobre o que é atualmente e o que será daqui a algum tempo, porque eu acho que o mais importante, quando acabar esse processo político, esse processo eleitoral, é continuarmos inteiros como o corpo de Cristo. Acho que é o mais importante. Perfeito. Né? Então, eu gostaria que a gente chegasse aqui agora é o seguinte, a discussão de vocês está excelente, mas eu queria muito tentar chegar nesse ponto. Que a pergunta ainda, para mim, mesmo que eu fique, a gente prolongue essa pergunta. O que é, de fato, essa esquerda? Você falou que, vocês estavam falando que não existe meio do caminho. Não, existe. Existe. Nós não temos. Só quero corrigir aqui um ponto seguinte. Não existe radicalismo nem de direita, nem de esquerda. Mas nós temos hoje. Não. Isso foi criado. Isso aí foi divulgado. A mídia divulgou isso. O que falta, veja bem, Mário, o que falta entre nós aqui, eu creio que falta à igreja, é tomarmos uma posição. De que lado nós estamos? Barrabás? O que vocês querem? Barrabás ou vocês querem Jesus? Barrabás é conta para mim. Barrabás ou Jesus? Corta aquela primeira parte. Os mantenho. Mas a minha colocação que eu vejo é o seguinte, é que eu creio que hoje nós estamos em um momento político, religioso, da igreja finalmente tomar posição, definir qual é o seu caminho. Porque até então nós estamos numa linha muito fluida. Tá? Eu sou de uma igreja tradicional, presbiteriana, onde eu diria para você que, não sei se o Kenner tem essa informação, mas eu tenho essa informação interna, aproximadamente 30% dos membros das igrejas presbiterianas apoiam o que você chama de esquerda. Perfeito? Ora, é um número razoável, é um número extremo. Quando você pega algumas outras igrejas de algumas outras linhas, seja elas pentecostais ou neopentecostais, esse número reduz muito. Mas nas igrejas tradicionais, você pega uma igreja, como nós fomos informados, não vou citar o nome da igreja aqui, mas há uma das igrejas tradicionais que veio da Inglaterra para o Brasil, cuja a divisão hoje está meio a meio entre os que apoiam as pautas da direita e da esquerda. Mas o que está faltando? É entender o seguinte, não é nem esquerda, viu, Kenner? Nem a direita, mas é posicionamento. O que está faltando na igreja de hoje, essa é a minha colocação aqui, está faltando para nós é saber o seguinte, o aborto é bíblico. A liberação das drogas é bíblico. A destruição das famílias é bíblico. E assim vai. Quer dizer, essas pautas que nós temos visto aí hoje, defendidas, querendo ou não, pelo pessoal da esquerda, tá? Só nesse aspecto, defendido pelo pessoal da esquerda, então, e defendido pelo pessoal da esquerda, não só no Brasil, mas em todo lugar. Mas essas pautas, elas precisam definir o problema, certo, o que nós chamamos de destruição da família, isso. Nós temos agentes da direita que também defendem. Estão errado. Entendeu? O que é esse conceito de destruição da família? Nós, quando falamos disso, estamos nos referindo a políticas sociais que protegem um certo grupo, que são cidadãos também? Porque se for isso, nós temos gente da direita, gente da esquerda, gente do centro, de cima, de baixo, que defende também. Então, assim, pensando agora numa questão pastoral, a igreja tem que se posicionar. Em que sentido? Em que sentido a igreja tem que se posicionar politicamente? Não de política em termos de política partidária. Nós temos política partidária e política. O que é política? Política é a presença pública da igreja. O que é a evangelização? O que é a pregação?
O que é o cuidado com os que têm dificuldade, com os pecadores? Isso é política. Eu estou libertando, cuidando, sarando. Tem que ensinar a política para as pessoas, explicar os lugares de o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um prefeito faz, o que um presidente faz, quais são os seus lugares. A igreja pode ter esse lugar pedagógico, mas a igreja, em minha opinião, e não é uma coisa que só eu defendo, mas eu estou pensando aqui na tradição da igreja e também na própria história do cristianismo e no próprio Novo Testamento, a igreja tem que ser profética sempre. A igreja não tem lado político partidário. A igreja tem lado enquanto povo de Deus, enquanto valores, etc. Mas a igreja não pode cair neste equívoco de tomar lado em política, a igreja enquanto instituição. Eu sou pastor, represento uma instituição. Eu não posso tomar esse lado. Sabe por quê? Porque todos os lados político-partidários são, em potência, dragônicos. Vamos de Apocalipse 12, 13. Porque todo projeto político partidário, ele é temporal. Tem pontos positivos e pontos negativos. Quem protege a igreja não é partido político. Quem protege a igreja não é deputado, não é presidente. Quem protege a igreja é Cristo. E uma vez que é Cristo que protege a igreja, se ele quiser que a gente vá para o martírio, não há deputado, presidente que nos proteja disso. O que você acha disso, Zé? Eu gostei da posição de Kenner, de verdade, de que precisamos tomar posição. Essa tem sido a nossa pregação. Tá? Eu creio que, em momento algum, nós tentamos discutir aqui alguma questão partidária. Nós estamos discutindo esquerda e direita. Né? O que a esquerda prega, o que a direita prega. Concordo com você que há abusos de ambos os lados. Até porque é uma questão do mundo. Você não vai exigir do mundo aquilo que você pode exigir da igreja, ou do membro de igreja. Entretanto, Kenner, eu só fico preocupado, a única coisa que me preocupa um pouco na sua posição, assim, temos que tomar uma posição, mas essa posição ela pode ser ajustada, adaptada, e de acordo com certas circunstâncias. Não pode ser político partidário. Não pode. Eu creio que a gente pode assim, entender essa questão, viu, Mário? De que hoje a igreja, infelizmente, a igreja evangélica, temos que pegar essa meia-culpa, ela acabou se tornando partidária. Hoje tem um viés partidário. Mas levado, a igreja, quer dizer, a igreja não me pediu para defendê-la aqui, nem tem autorização para defender a igreja evangélica. Mas, em 2018, quando criaram nós e eles, quando então houve a dicotomia de posicionamento, perfeito, criado pela esquerda nessa situação, então a igreja evangélica assumiu eles. Nós somos eles, então eu assumo eles e eu vou defender as pautas daqui. Mas ao fazer isso, muitas vezes ela ultrapassou alguns limites, porque concordo, a igreja não é partidária, não pode, é impossível ter uma igreja legal, honesta, bíblica, partidária. Está fora do negócio. Agora, que a igreja ela precisa defender os valores emanados da palavra de Deus, ela não pode. Aí nós temos lugar comum. Aí, a partir disso, nós temos valores. Aí, a partir desses valores, então a gente analisa todas as possibilidades. E nunca de maneira acrítica. Nunca se dando o direito, enquanto instituição, de abraçar um projeto desse acriticamente. Porque se a gente faz isso, a gente perde um lugar que é da consciência do Estado. A igreja é a consciência do Estado, qualquer que seja, esquerda, direita, centro, cima, baixo. Então, se ela sai desse lugar, aí nós corremos um risco. Está o tempo todo falando direita. Eu não estou falando direita, eu não estou aqui defendendo a direita nem a esquerda, estou tentando apresentar da maneira mais justa possível os dois lados. Quando a igreja diz assim, nós somos representados por esse político, e que na história isso variou, tá? Estes mesmos que hoje dizem que são representados por uma figura política, já se sentiram representados pela figura, inclusive, antagônica. Quando a gente faz isso, nós somos, de forma indevida, responsáveis por uma face da igreja que não existe. A igreja não é monolítica. As próprias pesquisas mostram isso. Então, e quando ela faz isso, ela coloca em risco a sua imagem.
Porque se esse político, que eu tornei uma espécie de meu representante, não cumprir o que prometeu, ou se posicionar equivocadamente em escândalos ou qualquer coisa, a igreja vai junto. E Jesus não autorizou que fizéssemos isso. Quando você perguntou a questão da posição draconiana de Apocalipse 12, 13, então eu só queria, eu acabei esquecendo, você concorda com Romanos 13, 2. E toda autoridade provém. Concordo. Então é por aí. Concordo Né? Toda autoridade provém de Deus. Mas aí você tem que continuar do texto, né? E essa autoridade ela está estabelecida para promover a justiça. E quando ela não promete a justiça, profecia. Sim, sim. Então, veja bem, então, quer dizer, o que acontece muitas vezes que nós percebemos hoje? A crítica às autoridades constituídas, seja de um lado ou do outro, muitas vezes no Brasil, ela tem tendência. E essa tendência, muitas vezes, quer dizer, hoje você percebe claramente, quer dizer, vou falar de algo interno, corpus interno, né, da igreja presbiteriana. Eu vejo muitos presbiterianos que odeiam, a palavra desculpa, coisa forte, meu pai, o atual governo. Como se ele tivesse sido colocado ali de uma maneira injusta. Ora, foi Deus quem colocou ele. E democraticamente. Democraticamente. Agora, não aceitar, podemos criticá-lo com toda seriedade, podemos sim. É isso que a imprensa tem feito ao longo dos últimos 4 anos, criticá-lo de uma forma tremenda, grande. Entretanto, tem uma nova eleição aí. Isso aqui é uma coisa, assim, uma confissão minha pessoal. Eu não estou me importando com as urnas, do jeito que elas são. A vontade de Deus. Ou nós não cremos na vontade da soberana de Deus. Podem fazer o que vocês quiserem. Se amanhã mudar o governo, for um outro governo, é para o bem da igreja. Sim. Eu entendo isso. Ou eu creio naquilo que a palavra de Deus coloca, ou fica difícil para nós. Como a milenista, agora desculpa a expressão. Você é milenista? Como presidente tem que ser a milenista, né? É uma milenista que sou. Isso dá um debate, gente. Eu gostaria muito que a coisa piorasse, que a coisa degringolasse, porque é isso que nós estamos esperando aí. Porém, não é humanamente falando. Um parênteses aqui, perdoe para não esquecer, quando ele fala assim, independentemente do governo que estiver ali. Isso é fundamental. Isso é um princípio bíblico. Independentemente do governo que estiver ali, a igreja não depende dele. Sim. Ponto. Então eu não posso demonizar nem um lado, nem o centro, nem do outro, porque todos esses lados estão no mesmo lugar. Qual lugar? De projeto político humano, que tem acertos e tem erros. Quando tiver acertos, a gente apoia, a gente fortalece. Quando tiver erros, a gente critica, a gente analisa, a gente do lado de cá instrui o nosso povo. O que não pode acontecer é o seguinte, eu que estou aqui na esquerda, centro-esquerda, lá de lá, é tudo demônio. Crente que vota de centro-direita, direita, é do diabo, não crê em Deus, não crê na Bíblia. Aí do lado de cá, gente que é da esquerda, centro-esquerda, que vota, é do diabo, não é crente. Quando a gente faz isso, nós estamos reduzindo o sacrifício de Cristo, a experiência do Espírito, a questões político-partidárias. Mas aí eu volto a uma questão muito importante, que eu encadeio a segunda pergunta. Está na segunda ainda. Sim. Porque a teorização e a materialização que tem de esquerda no Brasil é muito importante nesse momento, inclusive. Agora, a segunda questão é a seguinte. Arredondando cronologicamente, nos últimos 50 anos, a igreja se eximiu do protagonismo político. Político partidário, né? Político mesmo. De social, de presença pública transformadora. Eu costumo dizer que a igreja é o principal ente político da sociedade. Que é na igreja que a gente sabe que está faltando água, que o plano de saúde, que o posto de saúde não está funcionando. O cara criminoso se converte e não dá mais problema social. Ou seja, mas do ponto de vista político, no linguajar que a gente está aplicando aqui agora, a igreja se omitiu. E vocês vão ter agora há pouco, a política partidária, a política eleitoral, ela foi demonizada dentro da igreja. Nós viramos extraterrestres durante uma fase histórica. Não sou deste reino. Exatamente, nós não estudamos. E aí, nos 2 últimos ciclos eleitorais, né, seja por interesses de grupos, ou seja por levante em defesa de causas que estavam sendo atacadas por grupos políticos também,
que vão desde a defesa de valores primários que a igreja defende, e esses valores foram atacados antagonicamente, agressivamente, e eles eram antagônicos à verdade bíblica. Então, houve um levante. Mas o que eu pergunto para vocês é o seguinte: você já tocou nesse assunto, você também já tocou nesse assunto. Como a igreja se omitiu, saiu de dentro da igreja, como também saiu de dentro da escola. É bom que se diga que as aulas de educação moral e cívica, de OSPB, né, que explicava tudo sobre a organização política do Brasil, o que é as forças, o que são os poderes, para que eles existem, o que representa a bandeira e tudo mais, se perdeu, né? Mas na igreja também se perdeu essa percepção. Olha, o que um deputado faz de verdade? O que um senador faz de verdade? O que um vereador faz de verdade? O que ele representa? Qual o peso de votar? Né? Eu acho que a igreja se omitiu nisso. E aí ela foi, me perdoem a expressão, ela foi jogada, né, por manipulação de grupos e também por omissão de lideranças. Nossos líderes, omissão não só por omissão espontânea, mas por despreparo também. Dentro da sala de aula no seminário teológico, talvez ele não tenha recebido esse preparo para estar protagonizando uma movimentação construtiva de valores em direção à igreja pensar como um agente importante. Em qualquer lugar no Brasil, a igreja evangélica ou a igreja representa mais de 30% da população. Né? O que vocês acham que a igreja deve fazer para voltar a ensinar esses valores, esses valores que são primários para a tomada de decisão e formação de pensamento? Vou usar só um exemplo que aconteceu comigo. Eu, há uns 5 anos atrás, eu fui convidado para fazer um curso na Coreia do Sul. Ganhei da igreja presbiteriana para fazer um curso lá. E, né, fomos para lá, não só eu, fomos uns 15 pastores presbiterianos, fomos lá, fomos recebidos. E ficamos lá na Coreia um bom tempo. E eu pude entender, porque quando a Coreia quando a população da Coreia atingiu a 30%, os evangélicos atingiram a 30% da população na Coreia, o país mudou. Houve uma mudança na política, na sociedade, nos padrões éticos, morais. Então, houve uma mudança. Tem problema, lógico, de corrupção, de problemas, em todo lugar tem, mas a Coreia, a mudança se deu a partir do momento em que passou a curva dos 20%, chegou até 30%, hoje a Coreia tem em torno de 35% evangélicos. Tá? Mas quando chegou no 30%, a Coreia saiu de um PIB de $3.000 por pessoa para $17.000, tá? Quando chegou a 30%. Quer dizer, houve uma mudança, a igreja produziu na Coreia uma mudança tão substancial em todas as áreas, não só internamente, mas externamente também, que a Coreia hoje é conhecida como país desenvolvido e tudo mais. Hoje nós somos 33% da população brasileira dita evangélica. O que nós fizemos de mudança? Eu acabei de estar conversando com o pastor Keiner aqui antes de começar. Eu trabalho numa área lá de São Pedro. Tá? Faço questão, meu chamado está ali naquele local. Tá? E eu percebo ali que tem mais de 400 igrejas evangélicas numa região muito pequena, o fundo da Ilha de Vitória. O que essas igrejas evangélicas já fizeram para transformar a realidade daquele local? Muito pouco. Você está certo. A igreja evangélica, nos últimos 50 anos, se omitiu, escapou, se preocupou apenas com uma fase. Agora eu sou presbiteriano, reformado, então não tem como não usar Calvino nessa história. Mesmo que tenha estudado no Seminário Batista. Mesmo tendo estudado no Seminário Batista, né, ali, né, mas só peguei as coisas boas dos batistas, né? Mas o que percebe é o seguinte, é que a parte social é indissolúvel dentro da nossa missão de evangelizar. Entretanto, isso foi relegado à parte social da igreja nos últimos 50 anos, foi relegado a um plano extremamente inferior e ficou subordinado a apenas alguns pequenos grupos internos. Então, hoje, nós estamos tentando resgatar, mas vai levar 50 anos para a gente igualar essa brincadeira. Essa é a minha opinião. Tá?
Estamos falando, tempo aqui, mas na minha opinião, a omissão da igreja é um dos responsáveis por tudo que está acontecendo hoje na nossa política nos dias de hoje. Em relação à questão formal da igreja com a política, né, durante um bom tempo a frase era o seguinte: política é coisa do diabo, como você disse. Sim. Aí, a partir da década de 80 para cá, principalmente no Brasil, nós fomos criando um outro jargão que é um equívoco também: crente vota em crente. Quer dizer, político evangélico está ali para defender a igreja. Aí eu até escrevi um texto há muito tempo sobre isso, dizendo assim: é vinho velho em odres velhos. E por conta, eu acho, desse despreparo que você indicou. Nós entramos na política partidária, nessa política... Quando fala em política partidária, deputado, eleger alguém... Nós temos um partido político que tem origem na igreja, hoje no Brasil, é um partido que é da Igreja Universal. Então nós entramos nessa política despreparados e começamos a reproduzir esse fisiologismo, essa troca, essa coisa de política por interesses individuais, interesses de grupo. Aqui foi um equívoco. Aqui, nesse processo de igreja, indo para o contexto da política partidária, com despreparo, nós somos sugados. Eu não sei se em algum momento na nossa história, pelo menos no Brasil, nós tivemos espaços de formação política. Eu não sei, nesse nível de explicar. Se nós tivéssemos, eu acho que alguns equívocos que cometemos não teríamos cometido. Então, hoje a igreja, ela entrou na política já há alguns anos, talvez aí uns 40, 30 anos no Brasil, de forma partidária e de maneira desastrosa, a começar por ser cooptada pela política partidária. Agora, eu não posso desconsiderar que, em termos de política pública, o que quer dizer com isso? A presença pública da igreja, mesmo sem discutir política partidária, sempre foi importante. Eu concordo com você, pastor, que as igrejas ali na Serafim Terence, no São Pedro, não tem uma estrutura formal de impacto social. Mas a presença de uma igreja num lugar como esse, só a presença dela, já é um impacto social profundo. Profundo. Tem um livro do Juliano Spaia, que saiu agora, que ele nem é evangélico, mostrando o impacto do povo de Deus, o impacto das igrejas lá num bairro onde ele pesquisou. Sabe o que ele percebeu? Percebeu o seguinte: tudo bem, lá eles estão no culto, não falam de questões sociais, às vezes não discutem isso, mas um camarada se converte, a violência do lar diminui. Ele para de beber, para de gastar com segunda ou terceira família, a renda da casa melhora, a produção econômica do lugar melhora. Isso de forma indireta. Não pensada. Agora, se nós tivéssemos uma formação política, aí a coisa seria ainda mais impactante. E acredito que, inclusive, a presença de 34% de evangélicos no Brasil teria um impacto maior. Deveria ter. Seríamos luz de verdade, né? Bom, por outro lado, na Inglaterra, na Polônia, na França, existem lá os partidos cristãos, né, que se colocam para defender causas e bandeiras, como o nome do partido já diz. E é na política que as questões são decididas, né? Como é que vocês defendem, depois disso tudo que a gente falou, desse distanciamento e desse momento tão polarizado agora, a presença da igreja na política em defesa, a necessidade da presença da igreja na política em defesa desses valores que são atacados, né? Até porque existem representantes de outras correntes lá no legislativo e no executivo também, defendendo correntes. Então, como a igreja deve se posicionar? Você falou que houve durante um tempo crente vota em crente. E hoje, como a igreja deve se posicionar em relação a essa questão eleitoral, essa questão estratégica, digamos assim, do voto? Na lista lá em Éfeso, quando Paulo diz que pastores, mestres, né, ela não é uma lista completa. Eu creio que político é um chamado, é uma vocação, é um ministério. E nós temos cristãos evangélicos com esse ministério. Sim. E eles podem e devem, aí sim, estar em uma posição política partidária
de forma a defender aqueles valores que nós pregamos aqui. Vou só comentar uma coisa aqui, bem passando bem rápido aqui, que daria uma outra coisa. Eu tive nos últimos meses estudando a legislação eleitoral brasileira. Tá? É um crime. A legislação eleitoral brasileira é um crime de lesa pátria. Por que razão? Porque ela foi criada de uma maneira que perpetuaria um número. Você é deputado federal. Você não é deputado federal. O cargo de deputado federal é do seu partido. Se você não votar de acordo com o seu partido pode tomar esse cargo de você e dar para quem ele quer. É uma legislação extremamente esdrúxula, tá? Aqui no Brasil. Devíamos ter, finalmente, a nossa política eleitoral devia ser setorial, mas não é. Tá? Então, hoje, o que acontece? Mas esses homens, eu creio que há homens, mulheres, pessoas capacitadas a serem políticos no Brasil. Esses homens, na minha opinião, a igreja deveria conscientemente orar por eles, cuidar deles, ajudá-los, não se envolver. Mas, como igreja, a igreja tem um papel, na minha opinião, de cuidar desses homens que foram vocacionados por Deus para agir na política. E aí sim, eles partidariamente tomarem as decisões que precisam ser tomadas para o país. A igreja, primeiro, precisa ter boa teologia para saber qual lugar, quais são os valores dela. Tipo assim, primeiro, quais são esses valores? Apoio total. Quais são os valores da igreja cristã? Quais são esses valores que nós defendemos? E aí, a partir desse momento que a gente entende quais seriam esses valores, sim, alguém que se sente vocacionado, como o pastor disse, evangélico, então ele não é pastor deputado, ele é deputado, ele não é evangelista, nem padre deputado, ele é um deputado, que vai estar ocupando um cargo, primeiro, não para defender a igreja, mas para defender os valores do Estado democrático de direito. E todas as vezes que nesse espaço esses valores forem violados e de alguma forma naturalmente vai tocar nos interesses da igreja, ele precisa se posicionar. Então ele vai se posicionar como político, mas vai se posicionar também como alguém que tem valor cristão. E quais são esses valores cristãos? Posso corrigir? Quando tocar nos valores da igreja, não. Quando vai tocar nos valores sensíveis à sociedade. Qualquer valor que agride a sociedade, ele está lá para isso. Não é só para defender os valores da igreja. Né? Exatamente, como eu estou dizendo. Ele não vai defender a igreja, é esse ponto. A vocação da igreja, uma vez que você entende que o político é uma vocação, a política é uma vocação, o partidário é uma vocação, tem lá um representante que vem da igreja, ele não vem da igreja para defender a igreja, porque a igreja é defendida em outros lugares. Agora, claro, se lá nesse espaço houver algum tipo de violação de direitos civis dessa igreja, claro que ele vai defender, como ele faria para qualquer outro. Imaginemos que alguém lá comece a propor que a igreja só pode ter culto até 10 horas da noite. Se passar disso, vai preso. Eu acho que nunca aconteceria, porque nós temos a separação de igreja e Estado e é artigo que não se toca. Mas imaginemos que alguém enlouqueça e queira propor algo como esse. Ele, obviamente, que conhece a igreja, fala assim, não é assim, os cultos não acontecem assim, aí vai para a lei. E não é a Bíblia que vai determinar para ele como ele transitará nessa defesa da igreja, é a Constituição. Então, são as leis. Então, o político da igreja, ele tem que entender que a sua defesa é a defesa não da igreja instituição, mas a defesa dos valores de um Estado democrático de direito. Eu acho que é assim que a igreja deve entrar na política partidária, caso queira entrar. Aí você me pergunta, mas pastor, você acha que a igreja deve pensar um político? Vamos aqui fazer um plebiscito interno para a gente lançar um político? Pode. Eu vou contar uma experiência. Uma igreja que eu fui membro, líder de jovens, pastor de jovens, fez isso. Eu achei até interessante. Estão abrindo para quem quisesse, aí o povo, todos apresentaram suas propostas, aí montou-se uma comissão política na igreja, e ele, então, escolheram uma pessoa, fulano. Lançaram, esse fulano é político da igreja tal aqui, da cidade tal. Nosso representante, ele ganhou. E, por incrível que pareça, não ganhou com os votos da igreja, ganhou com os votos de fora. Sabe o que aconteceu? Ele foi acusado de rachadinha. Ele mais uns tantos. Imagina o que aconteceu em relação à igreja na cidade tão pequenina, ao pastor. Então, é por isso que até nesse sentido, eu acho que é perigoso. O melhor a se fazer, me parece na prática,
Eu estou com a verdade aqui, eu posso estar errado ali, e aí a gente discute, né? O melhor de se fazer é que se alguém se tem vocacionado para a política partidária, que ele seja um político, entenda isso como vocação de Deus, defenda valores que sejam valores coletivos, não a igreja, mas se em algum momento alguma coisa for feita que prejudique diretamente a igreja, ele obviamente vai se posicionar como se posicionaria em relação a qualquer outro tipo de violação de direitos. Posso dar um exemplo contrário? Ele falou que amanhã nós sabemos que, biblicamente, a homossexualidade é uma abominação diante de Deus. Mas ele, como deputado, tá? E se tiver uma legislação que alguém queira impedir que os homossexuais, o LGBTI, tá? Essa turma seja prejudicada nos seus direitos, o que ele tem que fazer? Não importa o que a Bíblia, ele está ali para defender a sociedade. Cidadania. A cidadania. Isso aí. Tá? Por mais que ele saiba que é uma questão... Ele pode dizer o seguinte, ó, eu creio ser pecado homossexualidade. Assim como é pecado roubar, assim como Eu creio que é pecado, né? Mas, irmãos e povo lá, é o seguinte, nós estamos com altíssimo índice de violência contra gays no Brasil. Nós precisamos de leis que, de uma forma, não diminua isso. Ponto. Exato. Isso é ser político. Isso. E eu acho que aqui está a ética cristã. Até porque cidadania política significa a mesma coisa, né? Eu Pronto. e É isso aí. Boa. exatamente. Bom, gente, olha só. A gente estava falando no começo da questão da polarização. A gente extremou a coisa, né? Nós estamos vivendo um momento de extremo, né? E podemos dizer que isso tornou o ambiente raivoso. Perfeito. Raivoso, né? Óbvio que eu estou extremando na colocação, porque é um debate, né? E quem está nos assistindo vai fazer o filtro também. Mas houve um extremismo, uma questão raivosa, seja nas últimas manifestações a gente viu gente que não tem nada a ver com religião, nem com igreja, com posicionamentos bem radicais e até caricatos, né, disso tudo, mas também vimos dentro da igreja gente se posicionar e dentro da igreja, eu tenho recebido aqui na redação vários casos de rachadura mesmo, de gente reclamando da posição pastoral, da posição de líderes de ministério, da posição de outros irmãos da igreja que não concordam, seja de direita, seja de esquerda, seja de um lado, seja de outro. Como é que a gente faz para diminuir os danos ou minimizar esses danos colaterais deste processo tão dolorido e tão extremado da igreja? Pastor, ajuda aí, pastor. Me salva nessa. Eu acho que um caminho bom é aprendendo com a lógica de Atos 2. Acho que Atos 2 é um modelo. Porque Atos 2 você tem no mesmo lugar gente diferente, com perspectivas diferentes, e o Espírito derramado sobre todos eles. O Espírito não vai fazer o seguinte, eu não vou me derramar sobre aquele cara ali que lá na cruz traiu Jesus, lá deixou ele sozinho. Não, eu vou me derramar só sobre aquelas mulheres ali que entender que o que me faz ser cristão, explicar para o povo, ensinar ao povo, ajudar o povo a entender que o outro tem direito de ter um posicionamento político diferente do meu. E isso não determina a nossa comunhão enquanto irmãos. Isso não determina a comunhão no Espírito. Isso tem que ser ensinado. E nós, como pastores, a nossa voz tem uma força muito grande. Sim. Né? Eu trabalho na igreja local, né? Estou lá com o pastor Ziel e tal, mas eu tenho rodado bastante, falo em vários lugares. O meu Instagram é um espaço que eu uso bastante para falar, para ensinar. Quanta gente me ouve, recebe mensagem e tal. Então, como tem que ser o meu discurso? Primeiro, não entrar, me perdoa a expressão, não entrar nessa lógica maligna que divide o mundo em dois lados antagônicos. As posições são antagônicas, as perspectivas são antagônicas, mas as pessoas, enquanto valor, não. Então, quem é cristão não por conta disso, é por outras razões. Então, ensinar isso para o povo, diminuir o fervor do nosso discurso nesse sentido, um fervor da violência, do tipo, quem quem não é, do outro lado está errado, é do pecado do diabo. Tornar a nossa, porque qual é o nosso instrumento pastoral? É um discurso, é fato, é pregação, é oração, é o cuidado. Então, tornar esses espaços
aptos e capazes de diminuir essa demonização de um lado e de outro. Eu acho que esse é um primeiro caminho. Segundo, conversão. Conversão, gente. Porque converter-se é ser capaz de entender o processo do Evangelho e ir para a cruz por isso. Então, o que é a cruz? A cruz é negar-se a si mesmo. E me parece que, dependendo do caminho que a gente segue, a gente começa a entrar num ano que vamos ter que evangelizar a igreja. Gente, quem quer aceitar Jesus aqui? Sei que os presidentes não costumam fazer esse apelo, mas os eleitos aqui, por favor, vamos nos portar como eleitos? Quer dizer, eleito, quem se converte, entende que a mesa é o lugar da fé e que posições partidárias não determinam o meu valor. Então, ensinar isso para o povo, chamar a conversão, chamar a evangelização. 34%, alguns acreditam que até daqui 20 anos seremos mais 50%, seremos um país evangélico. E eu temo que esse país evangélico precise de cruzadas evangelísticas. Não para o povo que está fora da igreja, para o povo que está dentro. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse lugar de ensino, de cuidado, de diminuição do fervor, de resgatar princípios básicos da nossa fé, mesa, espírito, diferenças. Jesus tinha como discípulo gente diferente demais, entende? Tinha radicais lá e tinha conservadores. Tinha gente do lado de Herodes e tinha gente que queria matar Herodes. E Jesus chamou todos eles de discípulos. Ensinou a conviver. Um queria sentar do lado de Jesus, do lado direito, do lado esquerdo. Um pegou a faca, arrancou a orelha. O outro já queria espaço, suposto político lá, mas todos irmãos. E quando o Espírito foi derramado, o único que não viveu a experiência de derramamento do Espírito foi aquele que traiu. Eu temo que a nossa traição realmente nos coloque num lugar distante da possibilidade do Espírito. E a traição acontece como me parece nesse contexto brasileiro. Em trocar esse lugar fundamental da comunhão do Espírito por qualquer projeto político ideológico. Isso é traição. Isso é apostasia. Então, assim, eu acho que um caminho, me parece, seja esse. A gente não pode trocar o nosso direito de primogenitura por pratos de lentilhas. E eu creio que a igreja hoje concorda plenamente, pastor Kenner, de que falta conhecimento. Oséias. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Eu creio que nós, pastores, acabamos trocando as coisas aí, e aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, não está sendo ensinado. A nossa teologia não está sendo ensinada em nossas igrejas. E aí, nossos membros ficam realmente como baratas tontas. Estão saindo para tudo que é lado. Eu creio que se esses dois passos, realmente, se preocuparmos em ensinar teologicamente aquilo que a palavra de Deus determina, se de fato entendermos o que é a conversão, no nosso caso, presbiterianos, da eleição, entender as consequências, Efésios 2:10, fomos chamados para, não fomos só chamados, mas nós fomos chamados para. E é muito bom ser chamado, mas para quê? Então, a igreja hoje, ela esqueceu do que ela tem uma função, e ela, quer dizer, nós, como membros da igreja, nós fomos chamados para um propósito determinado por Deus, e não estamos cumprindo. Então, isso tem sido, creio eu, a grande dificuldade e tem levado a essa dicotomização que nós estamos vendo nos dias de hoje. Só quero pegar mais uma vez, você falou uma palavra que eu não concordo. Para mim, radicalismo é narrativa de imprensa. Não existe radicalismo. Porque a imprensa tem dito radicalismo. O que eles chamam de radicalismo não é radicalismo, é posicionamento. Eu faço questão desse ponto. Bom, como imprensa eu também tenho que me colocar, né? Obviamente. Quando a gente perde, e eu tenho uma posição, aqui nós temos vários veículos de comunicação, mas todos eles têm um princípio de defender valores cristãos. Mas eu entendo que todo extremismo sem uma análise profunda e conhecimento é radicalismo. A grande imprensa está radicalizando, tá? Porque ela tem seus interesses econômicos feridos. Então aí está a minha colocação de
radicalismo, tá? E talvez eu tenha conseguido me explicar para vocês. Uma questão importante, essa tendência, vocês falaram agora há pouco que nós vamos demorar mais 50 anos para tentar educar a igreja de novo nos conceitos elementares da questão política, da questão... Falta-nos a fé, né? Essa tendência do que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja, esse momento dentro da igreja, desse momento de polarização, vocês acreditam que depois que passar esse ciclo político eleitoral, o que vai ficar? Posso só, bem rapidamente. Eu estou extremamente feliz com essa polarização. Creio eu que a curva, sendo engenheiro como sou, então a curva foi logarítmica, de amadurecimento político do povo brasileiro. Nunca na história dessa nação... tanta política, né? Nunca discutimos tanta política. Nunca entendemos tanto a política, como é que ela funciona, como é que não funciona. Isso foi um ganho, isso tem sido um ganho assim, tremendo para o nosso país. Tá? Nós amadurecemos em 4 anos o que talvez a Europa, o próprio Estados Unidos tenha levado 40, 50, 100 anos para amadurecer. Nós fizemos isso em 4 anos. Então isso é um patrimônio cultural que isso nós estamos herdando nesses últimos 4 anos, que a tendência daqui para frente é só conseguir continuar avançando, na minha opinião, vai continuar avançando e não tem retrocessos na política e na igreja. Eu concordo que realmente antigamente nós não sabíamos quem eram os ministros, né? A gente conhece política, porque nós começamos no fervor das disputas, o camarada quer aprender sobre o assunto para discutir, para falar e tal. E realmente gera essa consciência política, esse conhecimento mínimo. Infelizmente foi um caminho muito doloroso para isso. Eu seria muito melhor se nós tivéssemos tido acesso a esse conhecimento de maneira mais pacífica, né? Com educação, com ensino. Mas assim, em relação ao que vai sobrar desse tempo, aí eu já tenho um olhar um pouco mais pessimista. Em que sentido? Vocês são pastor também, mas não. Como é que pode ordená-lo? Vamos ordenar aqui agora. A gente que acompanha famílias, pessoas, a gente acompanha divórcios que aconteceram por conta de posicionamento político. Divórcios. Filhos que hoje não falam com seus pais por posicionamento político. Pai que trata o filho agora como se fosse uma espécie de, sei lá, de ser monstruoso. Sim. Ou inimigo, porque... Mesas em silêncio. Então, quer dizer, esses estragos nós vamos colher independentemente de quem esteja no poder depois de outubro. É a ressaca disso. Aí entra a igreja. A igreja pode ser aqui um lugar de reconciliação. Sair dessa discussão besta, lá para cá, e falar de outra coisa, falar de reconciliação. Em relação à política brasileira, eu não sei se essa guerra narrativa ou essa polarização ela se desfaça depois de outubro. Eu não sei se isso realmente acontecerá. Eu acredito que isso até se intensifique por conta, se um lado ganha, há um ressentimento. Se o outro perde, né, se permanece o governo que está agora, vai se criar um impacto ainda maior também de ressentimento e de disputa. Então, no âmbito político, eu acho que as coisas não diminuirão muito. Agora, nas relações humanas, nós estamos colhendo já estragos. E da imagem da igreja, eu acho que nós vamos gastar um bom tempo para limpar essa nossa imagem. Um bom tempo, porque nós nos envolvemos de maneira partidária de forma demasiadamente impensada. E isso manchou a nossa imagem, com muita gente fora. Eu falo em espaços que não são espaços da igreja também. Então é muito difícil dialogar. Quando eu estou dando uma palestra em algum lugar lá, eu preciso falar pelo menos 20 minutos para depois dizer que sou pastor. Porque se eu começo dizendo que eu sou pastor, não é porque eles têm preconceito contra a religião, contra a igreja, mas por conta da forma como nós agimos. Eles testemunharam as nossas brigas, eles testemunharam as nossas confusões, eles testemunharam. Nós fizemos isso em Facebook, em Instagram, em programa de TV, em revista, nós fizemos isso publicamente.
e fizemos de maneira muito desastrosa. Eles viram, eles estão vendo. Eles nos ouviram falando, eles nos viram tomando posição monstruosa em algumas vezes. Eles acompanharam as brigas, os tiros, as coisas, eles viram. E a igreja se desnudou na frente dele. A igreja é feita de seres humanos, nós não vamos nos esconder nunca. Mas a forma como nós tratamos isso, nesse contexto, vai demorar um tempo. E nem sei se isso vai acontecer, para a gente, de alguma forma, retomar a moral pública diante das pessoas. Alguns meses atrás, eu e o pastor Romerito fomos convidados para falar na Câmara Municipal de Vitória, e que ia uma discussão a respeito dos direitos dos homossexuais. Infelizmente, você falou exatamente isso. Quando eu fui chamado para falar, me deram 10 minutos para falar, o tempo regimental, e quando a pessoa que estava anunciando lá, o pastor José Ernesto, eu levei 9 minutos de vaia. Entendeu? E me deixaram com 1 minuto só. Na verdade, foi para agradecer a tolerância deles. Mas faz parte do negócio. Essa intolerância é inadmissível. Sim. Inadmissível, e demonstra uma incapacidade de dar conta com as diferenças. É um aprendizado. Mas nós, de alguma maneira, contribuímos um pouco para que isso acontecesse. E a culpa não é tua, não estou falando que é tua, não. Nós, povo de Deus, pastores, né? A perseguição vem, Pedro diz assim, ó, se você é perseguido pela justiça, é bem-aventurado. Agora, se nós somos perseguidos por nossa incapacidade de posicionamento público, de ação, de articulação, por razões não louváveis, não há nenhum tipo de bem-aventurança nisso. Então, eu acho que aqui é um ponto muito importante. Bom, eu faço 2 perguntas agora para fechar nosso debate. Uma já foi em parte respondida agora há pouco. A primeira é a seguinte: como é que a gente mantém a unidade em tanta diversidade? Jesus. Se nós perdemos essa unidade, nós perderemos tudo. Pelo menos o que Jesus disse lá em João. Que nós seremos conhecidos exatamente pela nossa unidade, pela nossa comunhão. Se não houver, se a igreja, infelizmente, perder a comunhão, se eu não puder dar um abraço no meu irmão que não pensa como eu, acabou a igreja. É o fim da igreja. Se eu tornar o meu irmão inimigo, porque ele pensa e tem uma posição política diferente da minha, acabou a igreja. Acabou. Eu acho que o caminho é pregar Cristo. Qual que é o nosso lugar comum? O que me faz povo? Cristo. Ponto. Mas eu sou de Cristo, mas penso assim em relação a isso. Não concordo, podemos conversar sobre isso, eu acho que isso vai prejudicar o país, mas estamos em Cristo. Eu acho que é a pregação de Cristo. Participaremos da mesma ceia. Se nós tivermos uma ceia de um lado ou do outro, acabou. Na nossa igreja a gente tem gente que vota em Lula, Bolsonaro, a Simone, votou Daciolo, gente que votou em todos, Ciro, gente que vota em todos os candidatos e perspectivas políticas e tal. O que permite que eles participem da ceia não é o político em que eles votam, mas sim se eles estão em Cristo. Então, se a gente pregar isso, se te ensinar isso, pronto, a gente resolve. Ou pelo menos ajuda, né, a resolver. Sem briga. Com que espírito devemos ir para urna votar no dia 2 de outubro? Democrático. Orando. Democrático. Nesse sentido. Em oração, espírito democrático. Estamos aqui exercendo um posicionamento civil democrático, respeitando as diferenças desse processo. Eu creio que Deus vai iluminar. Eu creio mesmo. Creio numa iluminação específica de Deus para isso. É para isso que nós estamos orando. Há um grupo de pastores hoje que oramos todos os dias às 3 horas da manhã. Todos os dias. Às 3 horas da manhã, a nível Brasil. Não é a nível local, não. A nível Brasil. A nossa oração é uma só. Senhor, ilumina essa nação. Mostra a tua vontade. A tua soberania sobre isso. Acabou, eu acho que esse é o caminho. Qualquer coisa fora disso, lógico, democraticamente, lógico que temos nossas vontades, né? Mas
Deus há de iluminar, Deus há de... A vontade de Deus será estabelecida, seja ela qual for, não pode ser até diferente daquela que eu quero, mas eu tenho certeza que será a vontade de Deus. Muito obrigado, pastor José Ernesto Conte, Amém. pastor Kenner Terra. Eu acho que esse é um debate extremamente útil, cívico, né, importante para a formação de valores e conceitos da igreja cristã, ocupando o seu papel, e que esse debate possa trazer para a nossa audiência um pouco de luz, e que o Espírito de Deus possa também vir sobre cada um que estiver assistindo, para que na hora de votar, na hora de pensar politicamente e na hora de defender a comunhão com o irmão, com a igreja e a busca do crescimento espiritual através do exercício do voto, do exercício da política e da cidadania, ele cresça. Esse foi o Debate Comunhão. Até a próxima.